O que eu fiz? Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Talvez nenhuma outra figura que represente Deus sob uma luz mais agraciada que essas figuras de linguagem que o mostram inclinando do seu trono e descendo do céu para suprir as necessidades e considerar as aflições da humanidade. Temos que amar esse Deus que, quando Sodoma e Gomorra transpiravam iniquidade, não queria destruir essas cidades, ainda que conhecesse sua culpa e sua maldade, até que as não tivesse visitado e transitado durante um tempo por suas ruas. Penso que não podemos evitar derramar nosso coração em afeto por esse Deus, que inclina seus ouvidos desde a glória mais sublime e o põe junto ao lábio do mais fraco indivíduo que expressa um desejo sincero. Como poderíamos resistir ao sentimento que ele é um Deus a quem devemos amar, quando sabemos que presta atenção a tudo o que diz respeito a nós, que conta os próprios cabelos de nossa cabeça, que pede aos anjos que protejam nossos passos para que nossos pés não tropecem nas pedras, que sinaliza nosso caminho e ordena nossos caminhos? Primeiro, então, algumas palavras de sincera persuasão, solicitando a cada um dos que agora estão presentes e mais especialmente a cada pessoa não convertida, que se faça a pergunta e a respondam solenemente: o que eu fiz? Poucas pessoas gostam de tomar a moléstia de revisar suas próprias vidas. A maioria das pessoas estão tão perto da bancarrota que se envergonha de revisar sua própria contabilidade. A grande maioria da humanidade se assemelha ao nécio avestruz, que quando é perseguido de perto pelos caçadores, enterra sua cabeça na areia e fecha os seus olhos, e pensa que pelo fato de não ver seus perseguidores, então está seguro. Grande parte da humanidade, repito, se envergonha de revisar sua própria biografia. E se a consciência e a memória pudessem converter-se em coautoras de uma história de suas vidas, desde o princípio até o fim, comprariam um grande ferrolho de ferro e um cadeado e encerrariam o volume, pois não se atreveriam a lê-lo. Sabem que é um livro cheio de lamentos e aflição, que não se atreveriam a ler e permanecem ainda em suas iniquidades. Eu tenho, portanto, uma difícil tarefa ao tratar de persuadir a cada um de vocês a que peguem o livro, sem importar que suas páginas sejam umas quantas ou muitas, ou que sejam brancas ou negras. Me resultará difícil induzi-los a que leiam tudo. Mas peço que o Espírito Santo te persuada agora e que respondas a esta pergunta: o que eu fiz? Pois recorda, meu querido amigo, que esquadrinhar-te a ti mesmo não pode te causar nenhum dano. Nenhum comerciante jamais empobrece por revisar seus livros. Poderia descobrir-se mais pobre do que pensava, mas não é a revisão dos livros que o empobreceu. Ele se prejudicou por alguma prática comercial errada que ocorreu antes. Meu amigo, é melhor que conheças o passado enquanto tenhas tempo para restaurá-lo, e não que continues com os teus olhos vendados, esperando entrar pelas portas do paraíso e descobrir o teu erro, quando aí já seja demasiado tarde, porque a porta está fechada. Não se perde nada fazendo um inventário. Não podes piorar em nada por causa de um breve autoexame. Isto, em si mesmo, será um forte argumento para te induzir a fazê-lo. Mas recorda que podes estar muitíssimo melhor, pois considere que teus assuntos estejam bem com Deus. Então podes estar muito feliz e consolar-te, pois aquele que está bem com seu Deus não tem motivo para estar triste. Mas, relembre que existem muitas probabilidades de que estejas mal. Há tantas pessoas neste mundo que vivem enganadas, que existem altas probabilidades de que estejam também enganados. Poderias ter um nome para a vida e ainda assim estar morto. Poderias
ser como a árvore de Jombânia, do qual disse: era formosa para ver-se e era verde por fora, mas seu interior estava suficientemente podre para ser combustível na fogueira do diabo. Neste dia, poderias estar muito bem caído diante de ti e diante de teus semelhantes, e ser sumamente bonito, mas também poderias ser este fariseu que em Cristo disse: sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Agora, homem, ainda que tu queiras ser enganado, de minha parte sinto que preferiria 1000 vezes conhecer realmente meu próprio estado, em vez de ter as imagens mais agradáveis sobre esse estado e descobrir-me enganado. Muitas vezes sussurrei solenemente esta oração: Senhor, me ajude a conhecer o pior de mim, se ainda sou um apóstata de ti, sem Deus e sem Cristo. Ao mesmo faz com que eu seja honesta comigo mesmo e saiba o que eu sou. Recorda, meu amigo, que o momento disponível para que faças um autoexame é, depois de tudo, muito breve. Logo saberás o grande segredo. Talvez eu não pronuncie palavras suficientemente fortes para romper a máscara que agora tens sobre ti, mas há alguém que se chama morte que não aceitará nenhuma lisonja. Poderias disfarçar-te hoje com as vestes de um santo, mas a morte logo te desnudará e estarás diante do tribunal depois que a morte haja descoberto toda a tua nudez, seja esta nudez inocência ou culpa. Recorda também que ainda que tu possas enganar a ti mesmo, não enganarás ao teu Deus. Tu poderias sentir pequenas cargas, e o fiel da balança, na qual és pesado, poderia não ser honesto, e poderia, portanto, não te dizer a verdade. Mas quando Deus te julga, não fará concessões. Quando o eterno Jeová toma a balança da justiça e põe a sua lei em um dos pratos, pecador, como tremerás quando te ponha a ti no outro? Pois a menos que Cristo seja teu Cristo, te encontrarás leve de peso, pesado serás na balança e será encontrado em falta. Que palavras adotei para induzir a cada um de vocês a que se examinem agora. Conheço as várias desculpas que alguns de vocês apresentarão. Alguns argumentarão que são membros da igreja e que, portanto, não têm problemas. Talvez estejas me olhando de alguma das galerias e me diga: Senhor Spurgeon, suas mãos me batizaram neste mesmo ano no Senhor Jesus e periodicamente me passou o pão e o vinho sacramentais. Meu amigo, eu sei isso e temo que batizei a muitos, aos quais o Senhor não batizou jamais, e alguns de vocês que foram sido recebidos na membresia da igreja na terra, jamais foram recebidos por Deus. Se Jesus Cristo tinha um hipócrita entre seus 12 discípulos, quantos hipócritas não terei aqui entre cerca de 1.200 pessoas? Queridos leitores, nesta época é muito fácil fazer uma profissão de religião. Muitas igrejas recebem candidatos à membresia sem nenhum exame e nenhum tipo. Algumas dessas pessoas vieram a mim e eu lhes disse: devo tratar-te da mesma maneira como se houvesse vindo do mundo, porque me disseram: eu nunca vi ao pastor, eu escrevi uma nota à igreja e eles me receberam. Na verdade, nesta época de profissão de fé, um homem poderia fazer a profissão mais elevada do mundo e, sem dúvida, ser contado com os apóstatas condenados no final. Não se desviem da pergunta por essa causa e não digam: eu estou demasiado ocupado para atender meus assuntos espirituais. Todavia, haja tempo suficiente. Muitos disseram isso, e antes de que seu tempo suficiente houvesse chegado, se encontraram onde o tempo não existe mais.
Tu que dizes que tens tempo suficiente, quão pouco sabes a proximidade de ti com a morte. Há algumas pessoas aqui presentes que não verão o dia de Ano Novo. Há toda a probabilidade de que um grande número de pessoas não verá outro ano. Ó, que o Senhor nosso Deus nos prepare a cada um de nós para a morte e para o juízo, e abençoe a exortação desta manhã para a nossa preparação, conduzindo-nos a fazermos a pergunta: o que eu fiz? Então, agora hei de ajudá-los a responder a pergunta: o que eu fiz? Cristão verdadeiro, tenho muito pouco que dizer esta manhã. Não vou multiplicar minhas palavras, apenas deixarei a indagação à tua própria consciência. Que fizestes tu? Ouça que respondes: não fiz nada para salvar-me a mim mesmo, pois isso foi feito para mim no pacto eterno, desde antes da fundação do mundo. Não fiz nada para fazer justiça para mim, pois Cristo disse: consumado estás. Eu não fiz nada para alcançar o céu por meus méritos, pois tudo isso Jesus fez por mim antes de que eu nascesse. Mas diga-me, irmão, que fizestes tu por ele, que morreu para salvar a tua alma desventurada? Que fizestes pela sua igreja? Que fizestes para a salvação do mundo? Que fizestes para promover teu próprio crescimento espiritual na graça? Minha pergunta poderia remeter duramente contra alguns de vocês que são verdadeiros cristãos, mas o deixarei com seu Deus. Deus disciplinará seus próprios filhos. Contudo, farei uma pergunta direta. Acaso não há muitos cristãos aqui presentes que não podem recordar terem sido instrumento de salvação de uma única alma durante este ano? Vamos, revisa agora. Tens alguma razão para crer que direta ou indiretamente foste feito um instrumento da salvação de uma alma neste ano? Vou mais adiante. Alguns de vocês são cristãos veteranos e lhes farei esta pergunta. Tem alguma razão para crer que desde que foram convertidos foram alguma vez instrumentos de salvação de uma alma? No Oriente, na época dos patriarcas, se considerava uma afronta que uma mulher não tivesse filhos, mas para um cristão, quão grande a afronta é que não tenha filhos espirituais, que ninguém tenha nascido para Deus por sua instrumentalidade. E contudo, há aqui algumas pessoas que são espiritualmente estéreis e não trouxeram nenhum convertido a Cristo, não têm nenhuma estrela em sua coroa de glória, e devem levar ao céu uma coroa sem estrelas. Parece-me ver o gozo e a alegria com que uma boa filha de Deus me olhou na semana passada, quando escutamos de um que havia sido convertido por sua instrumentalidade. A tomei pela mão e lhe disse: bem, agora tens o motivo para dar graças a Deus. Sim, Senhor, respondeu. Agora me sinto como uma mulher feliz e enaltecida. Nunca havia sido, até agora, que eu saiba, o meio de trazer uma alma a Cristo. E a boa mulher se via muito feliz e lágrimas de alegria brotavam de seus olhos. Quantas pessoas trouxeste a Cristo durante este ano? Vamos, cristão, que fizestes? Ai, tu não fostes uma figueira estéril, mas ainda assim teu fruto é de tal natureza que não pode ser visto. Poderiam estar vivos para Deus, mas quantos de vocês foram muito improdutivos e infrutíferos? E não pensem que enquanto trato duramente com vocês, eu mesmo queira escapar-me. Não, eu me faço a pergunta: o que eu fiz? E quando penso no zelo de Whitefield e na sinceridade de muitos daqueles grandes evangelistas dos tempos antigos, fico consternado comigo mesmo e me faço a pergunta: o que eu fiz? Eu somente posso responder a esta pergunta sentindo-me um pouco confuso. Quão repetidamente preguei a vocês a palavra de Deus e, contudo, quão poucas vezes chorei por vocês como um pastor deveria fazer. Quão frequentemente deveria adverti-lo sobre a ira vindoura,
e também me esqueci de ser mais esforçado do que poderia ter sido. Temo que o sangue de algumas almas permaneça em minha porta quando me apresente para ser julgado por meu Deus no final. Lhe suplico que roguem por seu pastor por isso, que seja perdoado, se alguma vez houve falta de intrepidez e de energia e de oração. E roguem que durante o ano seguinte pregue sempre como se não pudesse pregar nunca mais, como um homem moribundo e homens moribundos. Enquanto questionava o cristão com a pergunta: "O que eu fiz?", escutei o moralista que dizia: "Senhor, fiz tudo o que eu deveria fazer." O Senhor poderia, como um pregador do Evangelho, estar ali e falar-me sobre pecados, mas eu lhe digo: Senhor, que fiz tudo o que me correspondia. Sempre assisti regularmente à minha igreja ou à capela a cada domingo. Na medida que um homem ou uma mulher podem fazê-lo, sempre fiz orações em família e sempre oro antes de ir dormir e quando me levanto pela manhã. Não devo nada a ninguém, que eu saiba, nem fui áspero com ninguém. Dou uma porção substancial aos pobres e creio que se as boas obras têm algum mérito, certamente fiz muitas. Muito correto, meu amigo. Na verdade, muito correto. Se as obras tivessem algum mérito, mas desafortunadamente não tem nenhum, pois nossas boas obras, se as fizéssemos para salvar-nos por elas, não são melhores que nossos pecados. Poderíamos muito bem esperar ir ao céu por amaldiçoar e jurar que ir pelos méritos de tuas próprias boas obras. Porque ainda que as boas obras sejam infinitamente preferíveis a amaldiçoar e jurar desde um ponto de vista moral, contudo, não há mais mérito em um do que há no outro, ainda que haja menos pecado em um do que no outro. Tenha a bondade de recordar então que tudo o que estivestes fazendo todos estes anos não serve de nada. Bem, Senhor, mas eu confiei em Cristo. Agora, alto lá, permita-me fazer uma pergunta. Queres dizer que confiastes em parte em Cristo e em parte em tuas próprias boas obras? Sim, Senhor. Bem, então me deixe dizer que o Senhor Jesus Cristo não será utilizado para fazer contrapeso. Deves tomar a Cristo plenamente, pois Cristo não será nunca a metade na obra da tua salvação. Então repito, tudo o que tenhas podido fazer não serve de nada. Tens estado construindo uma casa de papel e a tempestade a porá por terra. Tens estado construindo uma casa sobre a areia e quando as chuvas descem e venham rios, o último vestígio dessa casa será arrasado para sempre. Ouça a palavra do Senhor. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E na medida em que não permanecerem em todas as coisas escritas no livro da lei, vocês são transgressores da lei, e estão debaixo da maldição. E tudo o que a lei tem para dizer-lhes é: maldito, maldito, maldito. Sua moralidade não lhe serve de nenhuma ajuda com relação às coisas eternas. Volto o outro ponto. Dizes: bem, eu não confio em minha moralidade nem em nenhuma outra coisa. Eu digo: não tenho nada que ver com falar da eternidade. Como queres que faça? Mas, amigo, não sou uma má pessoa. Depois de tudo, são muito poucas as coisas más que faço. De vez em quando um pecadinho, simplesmente uma pequena insensatez. Mas nem meu país, nem meus amigos, nem minha própria consciência podem dizer algo contra mim. É certo, eu não sou nenhum de seus santos. Eu não professo ser demasiado estrito. Às vezes posso ir demasiado longe, mas é somente um pouco. E me atrevo a dizer que podemos endireitar todas as coisas antes que venha o fim. Bem, amigo, mas eu gostaria que fizesse a pergunta: o que eu fiz?
Me parece que, se cada um de vocês simplesmente tirasse essa película que cobre o seu coração e sua vida, poderiam ver uma aflita lepra ocultando-se detrás do que fizeram. Bem, tratando-se disso, diria alguém: talvez tenha bebido um copo ou dois a mais algumas vezes. Pare um pouco. Qual é o nome disso? Vamos, é somente um pouco de alegria, amigo. Alto lá. Devemos dar o nome correto. Como chamaria se tratasse de qualquer outra pessoa? Embriaguez, suponho. Outro diz: talvez tenha discursado algumas vezes sem muito refletir. O que é isso? Foi somente um monte de dispersão? Sim, mas por favor, dê o nome que corresponda. Conversas lascivas. Escreva isso. Oh, não, amigo. As coisas estão ficando muito sérias. Sim, verdadeiramente são, mas não parecem ser mais sérias do que realmente são. Algumas vezes saístes no domingo, não é mesmo? Oh, sim, mas somente de vez em quando, somente algumas vezes. Sim, mas vamos escrevê-lo como é e vejamos em que lugar da lista vai ficar. Quebrantamento do domingo. Alto, dizes tu. Não passei além disso, amigo. Na verdade, não fui muito além. Eu suponho que em tuas conversas, algumas vezes em tua vida, citastes texto da Escritura para fazer piada, não é mesmo? E algumas vezes clamastes quando estavas algo surpreso: Senhor, tem misericórdia de mim. E usaste expressões semelhantes. Não me aventuro a dizer que juras, ainda que haja uma maneira cristã de jurar que usam algumas pessoas e consideram que não é jurar realmente. Mas o que seria então? Ninguém o sabe. E portanto, o registraremos como juramento. Juramentos, maldições e juramentos. Ó, amigo, foi somente quando alguém me pisou os pés ou quando estava irado. Não importa. Registra-o com o seu nome correto. Obteremos de ti uma boa lista em seguida. Eu suponho que no comércio nunca adulteras teus artigos. Bem, esse é um assunto de negócios no qual não deves interferir, pois acontece que vou interferir. E se estás de acordo, o chamaremos pelo nome correto. Roubo. Registraremos isso. E suponho que nunca fostes duro com um devedor, não é mesmo? Não has desejado nunca, em nenhum momento, ser mais rico, e em outras ocasiões não has desejado um pouquinho que teu vizinho em frente perdesse parte de sua clientela para que tu o adquirisses? Bem, chamaremos isso pelo nome correto. Isso é avareza, que é idolatria. Agora, parece que a lista se está ficando negra. Além disso, como passaste todo este ano? E ainda que tenhas pretendido orar algumas vezes, realmente oraste alguma vez? Não, não o fizestes. Bem, então devemos colocar na lista: falta de oração. Algumas vezes leste a Bíblia e algumas vezes escutaste o pastor, mas depois de tudo, não deixaste todas essas coisas passarem ao longe? Então, eu quero saber se isso não é desprezar a Deus e se não teríamos que registrá-lo sob esse nome. Na realidade, somente necessitamos ir um pouco mais longe, pois a lista, uma vez somada, é pavorosa, e poucos de nós poderíamos escapar de pecados tão grandes como estes, se nossa consciência estivesse suficientemente desperta. Mas há aqui presente um homem que se tornou muito descuidado e indiferente em relação a cada ponto de moralidade, e me diz: ah, jovem amigo, eu poderia dizer o que fiz durante o ano. Alto, amigo, não desejo saber isso particularmente agora. Podes dizer-te a ti mesmo quando chegares em casa. Há pessoas jovens aqui, talvez não lhe fizessem muito bem saber o que tu fizestes. Não és nada melhor do que deveria ser, afirmam algumas pessoas.
o que significa que és tão mau que não lhe seria bom dizer o que és. Por acaso supões que em toda esta congregação não contamos com homens pervertidos que se entreguem ao pecado mais terrível e à lascívia mais vil? Vamos! O anjo de Deus parecia estar sobrevoando em nosso meio e tocando a consciência de alguns para fazê-los saber a quais iniquidades se entregaram durante o ano. Eu peço a Deus que minha simples alusão a eles possa ser um instrumento para despertar suas consciências. Ah, vocês poderiam ocultar seus pecados. O cobertor da escuridão poderia ser seu refúgio. Vocês poderiam pensar que não serão descobertos nunca, mas recordem que cada pecado que tenham cometido será lido diante do sol, e os homens e os anjos o escutarão no dia da conta final. Ah, querido leitor, independente que sejas moral ou que sejas dissoluto, te suplico que respondas hoje solenemente a esta pergunta: o que eu fiz? Seria muito bom que pegasse um pedaço de papel quando chegasse em casa e simplesmente escrevesse tudo o que fizestes, desde janeiro passado até dezembro. E se alguns de vocês não se espantam com isso, devo dizer-lhes que devem ter nervos muito fortes e que ainda não são candidatos ao pânico. Agora, me dirijo de maneira especial ao homem não convertido e gostaria de ajudá-lo a responder essa pergunta desde outro ponto de vista. O que eu fiz? Ah, homem, tu que vives em pecado, tu que és um amante do prazer mais do que um amante de Deus, que fizestes tu? Acaso não sabes que um pecado basta para condenar uma alma para sempre? Acaso não leste nunca na Santa Escritura que é maldito o que peca uma só vez? Quão condenado então tu estás pelas miríades de pecados somente deste ano? Recorda, te suplico, os pecados da tua juventude e tuas transgressões anteriores até este momento. E se somente um pecado te arruinaria para sempre, quão arruinado está agora. Vamos, homem, uma onda de pecado poderia afogar-te. Que farão estes oceanos de tua culpa? Uma única testemunha contra ti bastará para condenar-te. Contempla as multidões de absurdos e de crimes congregados ao redor do tribunal que vieram testemunhar contra ti no juízo. Como escaparás de seus testemunhos quando Deus te chama ao seu tribunal? Que fizestes tu? Vamos, homem, responda esta pergunta. Há muitas consequências envolvidas em teu pecado. E para responder esta pergunta corretamente, deves responder a cada consequência. Que fizestes à tua própria alma? Vamos, tu a destruíste? Fizeste o melhor que podias para arruiná-la para sempre. Tens estado cavando calabouços para a tua própria pobre alma. Tens estado empilhando feixes de lenha. Tens estado forjando correntes de ferro, combustível para queimá-la e grilhões para acorrentá-la para sempre. Recorda, teus pecados são como o plantio para uma colheita. Que colheita semeastes para a tua pobre alma? Semeaste vento e colherás torvelinho. Iniquidade semeastes e condenação colherás. Mas que fizestes contra o Evangelho? Recorda quantas vezes este ano escutastes sua pregação? Vamos, desde teu nascimento tem havido vagões carregados de sermões desperdiçados em ti. Teus pais oraram por ti em tua juventude. Teus amigos te instruíram até que alcançasse a idade adulta. Desde então, quantas lágrimas foram derramadas pelo pastor por tua causa. Quantas súplicas foram dirigidas a teus ouvidos. Mas tu quebrastes a flecha. Os pastores se preocuparam em salvar-te, mas tu não te preocupastes por ti mesmo. Que fizestes contra Cristo? Recorda que Cristo foi um bom Cristo para os pecadores aqui. Mas ainda assim, como não há nada que arda tão bem como essa suave substância que é o azeite, assim não haverá nada que seja tão feroz como esse Salvador de bondoso coração, quando venha para ser teu juiz.
Mais feroz que um leão sobre sua presa é o amor rejeitado. Despreza a Cristo na cruz, e será algo terrível para ti ser julgado por um Cristo quando estejas em seu trono. Além disso, que fizestes por teus filhos neste ano? Ó, há alguns aqui presentes que têm estado fazendo todo o possível para arruinar as almas de seus filhos. É uma responsabilidade a que descansa sobre um pai. E que se dirá de um pai bêbado? Que se dirá de um homem que dá a seus filhos um exemplo de embriaguez? Blasfemo, que fizestes por tua família? Acaso não tens estado retorcendo a corda para sua destruição eterna? Acaso não farão com segurança o mesmo que tu fazes? Mãe, tu tens vários filhos, mas neste ano não orastes por nenhum deles. Nunca pusestes teu braço ao redor deles enquanto estavam de joelhos junto à cama pela noite e diziam: Pai nosso. Nunca lhe falastes do Jesus que amava as crianças e que uma vez se fez uma criança como eles. Ah, então descuidaste de teus filhos. Eu recordo uma mãe que foi convertida a Deus em sua velhice e ela me disse, e não esquecerei nunca a dor dessa mulher. Deus me perdoou, mas eu nunca me perdoarei a mim mesma. Pois, Senhor, comentou ela, alimentei e criei meus filhos, mas o fiz sem nenhuma consideração à religião. E logo começou a chorar e me disse, Senhor, fui uma mãe cruel, fui uma infeliz. Vamos, minha boa mulher. Lhe repliquei, tu criaste teus filhos. Sim, respondeu ela. Meu esposo morreu quando eram muito pequenos e me deixou com 6 filhos, e estas mãos ganharam pão para eles e lhes proveram as vestes. Ninguém, me disse, poderia acusar-me de ser áspera com eles em algo, exceto nisso. Mas resulta ser o pior de tudo, pois fui uma mãe cruel para eles, pois enquanto alimentava seus corpos, descuidava de suas almas. Mas alguns têm ultrapassado isto. Ah, jovem amigo, não somente fizeste o melhor que podias para condenar-te, mas tu fizestes o melhor para condenar a outros. Recorda em janeiro passado, quando convidastes aquele jovem para que fosse pela primeira vez ao bar e riste de todos os seus infantis escrúpulos, segundo os chamavas tu, e lhe convidastes a que bebesse, como fizestes tu. Recorda quando na escuridão da noite conduzistes ao mau caminho por primeira vez a um jovem cujos princípios eram virtuosos e que não conhecia a lascívia até que tu a revelaste? Lhe dissestes naquele momento, vem comigo, te mostrarei a vida de Londres, vou deixar que vejas o prazer. Aquele homem jovem, quando veio à tua oficina pela primeira vez, costumava ir à casa de Deus aos domingos e parecia dar indícios de ir ao céu. Ah, dizes, pelo ridículo tirei do Jackson a religião, e já não vai a nenhum lado aos domingos, exceto para ir para a farra, e é tão divertido agora como qualquer um de nós. Ah, amigo, e tu terás 2 infernos quando te converteres em um condenado. Terás teu próprio inferno e o seu também, pois ele te olhará através das arrepiantes chamas e te dirá, talvez nunca tivesse estado aqui, se tu não me houvesse trazido aqui. E, sedutor, que olhos serão os que te olharão com um olhar feroz e penetrante através do horror do inferno? Serão os olhos de alguém a quem conduzistes à iniquidade. Que duplo inferno será para ti quando te olharem ferozmente como 2 estrelas, cuja luz e fúria murchem teu sangue para sempre. Façam uma pausa, vocês que conduziram outros ao desvio, e tremam agora. Eu mesmo fiz uma pausa, e orei a Deus quando conheci o Salvador, para que me ajudasse a conduzir a Cristo aqueles que eu havia conduzido ao desvio de alguma maneira. E eu recordo que George Whitefield diz que quando começou a orar, sua primeira oração foi que Deus convertesse aqueles com os quais costumava jogar cartas desperdiçando seus domingos.
e bendito seja Deus, diz, cada um deles foi convertido. Ó Deus meu, acaso não posso detectar surpresa e terror em algum rosto aqui? Acaso não tremam e batam em seus joelhos? Acaso não se acovarda em seu interior o coração de ninguém por causa de sua iniquidade? Na verdade, não pode ser assim, pois de outra maneira seus corações se transformariam em aço e suas entranhas se transformariam como ferro em seu interior. Na verdade, se fosse assim, as palavras de Deus são com certeza verdadeiras, aquelas palavras nas quais diz, no versículo 7 deste capítulo: até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rola e o grol e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E certamente tinha razão aquele profeta que disse: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ó, são vocês tão brutos para deixar que as reflexões dessa culpa passem sobre vocês sem que lhe causem espanto e terror? Então, na verdade, nós que sentimos nossa culpa, temos necessidade de dobrar nossos joelhos por você e orar para que Deus os conduza todavia a conhecerem-se a vocês mesmos, pois, vivendo e morrendo como vocês são, endurecidos e sem esperança, sua porção deverá ser extremamente horrível. Quão feliz seria se pudesse esperar que a maioria de vocês pudesse acompanhar-me nesta humilde confissão de nossa fé. Posso falar como se estivesse falando por cada um de vocês? Será a opção de vocês aceitar o que eu disse ou rejeitá-lo, mas eu confio que a grande maioria de vocês me seguirá. Ó Senhor, eu confesso nesta manhã que meus pecados são mais pesados do que posso suportar. Mereci tua ira mais ardente e teu infinito desgosto, e dificilmente me atreveria a esperar que possas ter misericórdia de mim. Mas, considerando que tu entregastes o teu filho para que morresse na cruz pelos pecadores, e que tu dissestes também: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Senhor, eu te olho nesta manhã, e ainda que nunca tenha olhado antes, contudo olho agora. Ainda que tenha sido um escravo do pecado até este momento, contudo, Senhor, aceite-me, pecador como sou, por meio do sangue e da justiça de teu Filho, Jesus Cristo. Ó Pai, não me olhes com desagrado, sei que poderias fazê-lo, mas eu invoco essa promessa que diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Senhor, eu venho, tal como sou, sem nenhum argumento, exceto que teu sangue foi derramado por mim e que tu me pediste que vieste. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Minha fé, na verdade, põe sua mão nessa tua amada cabeça, enquanto que como penitente estou e ali confesso o meu pecado. Senhor, me aceita. Senhor, me perdoe e me tome como sou, de agora em diante e para sempre, para que seja teu servo, para que seja teu redimido quando morra. Podes dizer isso? Acaso não disseram muitos corações? Acaso não ouviu que muitos lábios o sussurraram em silêncio? Tem bom ânimo, meu irmão, minha irmã, se isso brotou de teu coração, está tão salvo como os anjos do céu, pois és um filho de Deus e não perecerá nunca.